Lá em Marcos, no capítulo 4, no versículo 35, a Bíblia diz que Jesus estava ali ensinando uma grande multidão. De repente, já ficou tarde e Jesus reúne os discípulos e disse: passemos para o outro lado. Enquanto os discípulos entraram no barco e começaram a travessia, Jesus ficou ali, despediu a multidão e logo após Jesus foi para o monte orar. Enquanto isso, os discípulos já estavam em alto mar e eles estavam enfrentando uma tempestade, um vendaval, e o barco estava a ponto de afundar. Então Jesus vai ao encontro dos discípulos, só que Jesus vai caminhando sobre as águas. E quando os discípulos avistam Jesus, eles têm medo, eles ficam apavorados e começam a dizer: é um fantasma. Jesus disse: calma, não tenham medo, sou eu. Então Pedro pergunta: se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo caminhando sobre as águas. Jesus disse: Pedro, venha. A Bíblia diz que Pedro desceu do barco e começou a caminhar sobre as águas. Mas em determinado momento Pedro duvidou e afundou. Jesus então pega na mão de Pedro e os dois sobem para o barco. Jesus, ele acalma a tempestade e ele repreende o vento. E nesse momento os discípulos começam a perguntar um para o outro: quem é este que até o mar lhe obedece? Quem é este que até o vento obedece? Então, os discípulos, eles caminhavam com Jesus, eles andavam, eles viam os milagres que Jesus fazia. E os discípulos ainda tinham dúvida de quem era Jesus. Muitas vezes nós estamos assim como os discípulos. Nós estamos vendo os milagres de Jesus em nossas vidas. Nós conhecemos quem é o Filho de Deus, mas muitas vezes temos dúvida em nossos corações de quem é Jesus. Sabe, nós temos que conhecer a verdade. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Infelizmente tem muitas pessoas que ainda estão presos por falta de conhecimento. Jesus, ele veio com esse propósito de nos salvar e ele fez isso ali na cruz do Calvário. Jesus entregou a sua vida por mim e por você, por amor. Jesus então é o único que merece a nossa adoração.